Tenho certeza de que você que assiste a esse vídeo tem alguma ideia sobre qual é a punição apropriada quando uma ou mais pessoas cometem um homicídio. Há uma longa história de jurisprudência, julgamentos e decisões tomadas quando isso ocorre. Mas o que dizer quando não se trata de uma pessoa, mas sim de um país, um partido político ou uma ideologia em si mesma? Essas foram perguntas em grande parte não resolvidas quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim em 1945. Como sabemos, no fim desse ano, as forças aliadas na Europa terminaram de ocupar o que outrora fora o Terceiro Reich, o país que os aliados culparam por ter iniciado a guerra mais destrutiva da história. Além disso, o partido dominante do governo e sua ideologia cometeram o genocídio em massa mais intensivo e planejado da história da humanidade. Qual seria a forma correta de puni-los por esses crimes? Sem muitos precedentes legais ou jurisprudências com as quais pudessem contar, o modo como cada um dos aliados resolveria essa questão selaria o destino das duas Alemanhas e de todo o continente europeu do pós-guerra. No vídeo de hoje, falaremos acerca de um dos programas mais complexos e difíceis com que os vencedores da Segunda Guerra Mundial tiveram que enfrentar: a desnazificação da Alemanha. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de definir o termo desnazificação, para que possamos entendê-lo de maneira mais ampla e tudo o que ele abarca. A desnazificação, do ponto de vista teórico, foi o termo utilizado pelo Conselho de Controle Aliado na Segunda Guerra Mundial para o processo que levou à identificação, prisão, detenção e expulsão de cargos públicos de todos os simpatizantes do regime nazista da Alemanha ocupada. Na prática, os considerados envolvidos com base em vários critérios de afiliação e comportamento deveriam ser afastados da administração pública e de posições influentes, pelo menos até que fossem julgados e, dependendo dos casos, reabilitados. É importante entender que o conceito de desnazificação não abrange o julgamento de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, como os levados a cabo em Nuremberg. De fato, esse nível de justiça criminal está mais relacionado e é regido pelo direito penal internacional. A desnazificação em si foi concentrada na sociedade civil. O processo de desnazificação da Alemanha foi acordado pelas potências vitoriosas durante a Conferência de Potsdam, na qual foram definidos os objetivos que cada um deles deveria cumprir na ocupação daquele país. Esses objetivos se concentrariam nos famosos 4Ds: desmilitarização, desnazificação, democratização e descartelização. Veremos a seguir como eles foram realizados em cada uma das 4 zonas de ocupação. Começaremos com as potências ocidentais e com o país aliado que provavelmente deu o tom mais leve à desnazificação, a França. Os franceses não viam nenhum propósito ou interesse em diferenciar o cidadão nazista do alemão comum, já que sua perspectiva era a de que todos os alemães eram culpados. Dessa maneira, o processo de classificação foi menos eficaz em erradicar os nazistas e levá-los à justiça. Não obstante, os franceses tentaram, ainda que sem êxito devido à escassez de mão de obra, encontrar os burocratas que haviam servido durante o regime nazista e os professores e intelectuais que educaram crianças e jovens naquela ideologia para que pudessem expurgá-los de seus cargos. Vale ressaltar também que os franceses se concentraram mais em punir seus compatriotas que haviam colaborado com os alemães na ocupação e aqueles alemães cujos crimes haviam sido cometidos na França. Naturalmente, por causa do ódio, muitos franceses fizeram justiça com as próprias mãos, com cerca de 11.000 nazistas mortos sem prévio julgamento, e apenas 800 pessoas executadas após serem julgadas. Somado a isso, a França ainda estava em ruínas após a ocupação e a brutal campanha de libertação, com algumas cidades como Caen e Le Havre devastadas. Dito de outra maneira, o governo francês tinha outras prioridades. Voltando à questão da ocupação francesa na Alemanha, pode-se dizer que estes foram os mais condescendentes de todos os aliados, uma vez que só levaram 13 alemães à justiça na sua zona de ocupação. Alguns historiadores suspeitam que isso ocorreu porque muitos membros do governo francês que administravam a zona de ocupação na Alemanha serviram no regime de Vichy, onde estabeleceram relações cordiais com os alemães. Assim, eles pareciam não ver a simples filiação ao partido nazista como motivo para a prisão, e simplesmente trataram de esquecer o passado. Nos dias atuais,
Isso pode parecer para alguns um ato criminoso, dado tudo que os alemães fizeram, e muitos de vocês se perguntarão por que essa decisão foi tomada. Para isso, é importante entender que até aquele momento, França e Alemanha haviam estado em guerra ou numa situação muito tensa durante décadas. Em 1945, e ao contrário da maioria das outras nações aliadas, a França não lutava apenas com o legado da Segunda Guerra Mundial, mas também com o da Guerra Franco-Prussiana de 1870 e o da Primeira Guerra Mundial. Portanto, para eles, o nazismo era visto como um avatar moderno de como viam a cultura alemã, o prussianismo, como então a chamavam os franceses. Para estes, eliminar o nazismo só eliminaria o sintoma, não a doença em si. Apesar de tudo isso, o historiador Fred Taylor menciona que essa clemência por parte dos franceses foi a semente que melhorou as relações franco-alemãs do futuro, que é conhecido pelos franceses e alemães como o processo de reconciliação. Por sua vez, o Reino Unido também tinha outras prioridades, além de levar a justiça até o último nazista. Como outros países europeus, os britânicos foram devastados pela guerra e Londres estava endividada até o pescoço com os Estados Unidos. Para os britânicos, o fato de terem conseguido derrotar o país que dera início à guerra era mais que suficiente, motivo pelo qual seu principal objetivo era recolocar a Alemanha de volta aos eixos para que não dependessem mais financeiramente deles. Para tanto, os britânicos, por exemplo, relaxaram a restrição aos advogados que haviam sido membros do partido nazista, considerando que a simples filiação a esse partido não configurava, de per si, um problema. Outra medida que tomaram foi que, em vez de demitir os trabalhadores industriais que pertenciam ao partido, os britânicos simplesmente introduziram leis trabalhistas que permitiam a formação de sindicatos poderosos. No entanto, os britânicos fizeram alguns esforços para garantir que os responsáveis diretos por crimes de guerra e suspeitos de espionagem comunista fossem levados à justiça. Até certo ponto, os britânicos evitaram se sobrecarregar pelo gigantesco número de investigações que poderiam surgir, e foram o segundo país que menos importância deu à desnazificação. Essa diferença entre a política americana e britânica foi denunciada por aqueles, e fez com que alguns nazistas buscassem refúgio na zona britânica. Nesse meio tempo, e ao contrário dos franceses e britânicos, os americanos levaram as coisas um pouco mais a sério. Em abril de 1945, as forças de ocupação americanas, lideradas pelo general Eisenhower, estabeleceram 9 diretrizes que deveriam ser aplicadas assim que a guerra acabasse, que são essas que vocês veem na tela. Posteriormente, aplicaram as chamadas Fragenbogen, ou questionários em português, que os americanos deram literalmente a cada alemão com mais de 18 anos e no qual os questionavam sobre o quanto estiveram envolvidos e associados ao regime nazista, ou quanto acreditaram em seus ideais. Depois disso, seriam classificados em 5 categorias para que tivesse um registro detalhado de cada um. Depois, os americanos examinaram as listas de membros do partido, onde selecionaram cerca de 1,5 milhão de pessoas que ingressaram antes da ascensão de Hitler ao poder, com um foco particular nesse período. No final de 1945, havia um acúmulo de mais de 4 milhões de questionários a serem processados. No entanto, o programa de desnazificação na zona americana teve um problema: a falta de recursos suficientes. De fato, as tropas estacionadas na Alemanha queriam voltar para casa, e os soldados que liam e falavam alemão eram escassos. O general Eisenhower pensou que essa ocupação poderia levar até 50 anos para ser concluída, mas uma vez que os principais responsáveis foram identificados e processados, o resto seria mais fácil. Cabe destacar que as punições para os principais culpados eram bem severas. Para início de conversa, qualquer ex-membro do partido era proibido de ocupar cargos públicos. Por outro lado, alguns membros mais radicais eram literalmente excluídos de qualquer trabalho, exceto dos trabalhos manuais. Em conclusão, estima-se que quase metade dos trabalhadores que serviram durante o regime nazista foram proibidos de trabalhar no setor público, o que interrompeu o esforço de reconstrução na Alemanha e também interrompeu o desenvolvimento de um governo funcional. Em 1946, o lento processo foi descentralizado e os próprios funcionários alemães encarregados da desnazificação supervisionaram os tribunais em toda a zona de ocupação dos Estados Unidos. Entretanto, mesmo isso foi muito lento.
Outra preocupação que levou os americanos a renunciar à responsabilidade pela desnazificação e relegá-la aos alemães decorreu do fato de que muitos dos classificadores dos Estados Unidos eram judeus alemães. Se acreditava, tanto entre os alemães quanto entre os altos funcionários americanos, que sua imparcialidade podia ser distorcida por um desejo de vingança. Os próprios alemães estavam desesperados para encontrar maneiras de acelerar o processo, pelo que decidiram perdoar qualquer alemão nascido após 1919, alegando que os nazistas haviam promovido um processo de lavagem cerebral. Outra medida foi que eles tentaram afrouxar a regulamentação dos requisitos para acelerar o processo, especialmente para os alemães que estavam na extremidade inferior da escala de participação, que representavam cerca de 90% do número de casos. Após essa medida, o processo de desnazificação passou a ser visto tanto pelos americanos quanto pelos alemães como uma farsa. A razão para isso? Havia um próspero mercado negro para certificados de desnazificação. Também estava se tornando inegável que muitos nazistas estavam passando despercebidos enquanto os alemães buscavam mais eficiência para agilizar o processo e livrar-se das penalidades. No final, os alemães começaram a se voltar contra o processo de desnazificação de forma bem forte. Depois que quase 2 milhões de pessoas perderam o direito de trabalhar em qualquer coisa que não fosse manual e quase 100 mil nazistas foram presos, as prioridades dos ocupantes americanos começaram a mudar. Para os aliados, o comunismo era agora considerado uma ameaça mais imediata que um simples movimento nacional socialista que pudesse ressurgir na Alemanha, o que fez com que rapidamente acelerasse o processo, deixando vários ex-membros leais ao regime de Hitler escaparem impunes. O programa de desnazificação finalmente deixaria de ser prioridade, e em 1951 o governo provisório da Alemanha Ocidental concedeu anistia a pequenos criminosos e, posteriormente, anistiou todos. Entretanto, pode-se dizer que o programa continuaria, mas de uma forma, digamos, um tanto indireta. Em uma nova fase conhecida como censura, os americanos fizeram um grande esforço para desnazificar a população através dos meios de comunicação. Isso significava censurar publicações impressas, estações de rádio, cinemas e teatros. Claro que seria negligência deste canal não mencionar que houve um grupo de cientistas alemães que participaram ativamente do esforço de guerra nazista que se mudou para os Estados Unidos sem quaisquer consequências ou sanções, para que pudessem, assim, começar a construir foguetes para os americanos. Mas esse é assunto para outro vídeo. Após termos visto como a desnazificação foi realizada nas zonas de ocupação dos aliados ocidentais, vejamos agora como foi realizada no lado oriental da Alemanha. Na zona ocupada pela União Soviética, a desnazificação foi um pouco mais intensa. Os soviéticos, relembrando, acabavam de perder 13% de sua população na guerra, e uma vez terminado o conflito, continuaram a ver com alguma hostilidade a população do país que tinha travado uma guerra total contra eles. Por causa disso, as medidas utilizadas pelos soviéticos foram bem mais severas. Para começar, os membros do partido nazista não foram processados ou categorizados. Eles foram simplesmente presos imediatamente e colocados em campos de internamento. Esses campos foram utilizados exatamente na mesma sistemática que os gulags. Estimativas afirmam que de 40 a 80 mil nazistas morreram nesses campos, que funcionaram até 1950. O projeto seguinte da União Soviética foi eliminar o apoio a partidos liberais e fascistas. Desnecessário dizer que Stalin queria fazer da Alemanha um estado satélite para manter uma base de poder na Europa. Como sabemos, essa foi a mesma razão pela qual os Estados Unidos injetaram na Europa Ocidental um enorme apoio econômico, que ficaria conhecido como Plano Marshall. Em resumo, na Alemanha Oriental, a desnazificação foi vista como mais uma luta para resistir a todas as tentativas possíveis de um levante fascista. Quanto e quão preciso esse processo realmente foi, não se pode dizer com exatidão. Uma das histórias que se contam acerca da desnazificação, quase sempre pouco contadas no leste da Alemanha, era de que a população frequentemente era incitada a retomar todo aquele grande nacionalismo alemão que a população tinha, só que dessa vez tentando canalizá-lo para o socialismo. Essa seria a razão por trás da criação de um partido satélite, chamado Partido Nacional Democrático da Alemanha. Curiosamente, esse partido foi cofundado pelo comunista alemão Lothar Boltz e por Wilhelm Adam, um dos generais
que junto com o Marechal Paulus se renderam em Stalingrado. Esse partido foi concebido para atrair ex-membros da Wehrmacht e das classes que apoiaram o partido nazista no passado e oferecer-lhes uma saída política, impedindo-os, assim, de serem tentados a apoiar novamente a extrema-direita. Mesmo antes de a desnazificação ser oficialmente abandonada na Alemanha Ocidental, a propaganda da Alemanha Oriental frequentemente apresentava este país como o único e verdadeiro Estado antifascista, argumentando que o Estado da Alemanha Ocidental era simplesmente uma continuação do regime nazista ao continuar empregando os mesmos funcionários que haviam administrado o governo durante o regime de Hitler. A desnazificação foi um processo que começou com as melhores intenções, mas acabou abandonada pelos aliados para que estes pudessem se concentrar não apenas na reconstrução da Alemanha devastada pela guerra, mas também no fortalecimento de novos aliados em potencial diante do aprofundamento do conflito da Guerra Fria. No final, tanto a teoria quanto a prática da desnazificação dependeram, se era ou não, definida simplesmente como um expurgo pessoal de certos elementos nazistas ou, vista por outro lado, como uma purificação mais estrutural e uma transformação e reabilitação da sociedade alemã. Coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.